queria solicitar aos meus pares, nobres deputados dessa casa, eu quero pedir a atenção de vocês porque eu, junto com os deputados que estivemos ontem em Brasília, e porque hoje ao longo da tarde e pela manhã acabei tendo que fazer muitas manifestações acerca de nossa ida a Brasília no dia de ontem. Eu quero, por razões inclusive de compromisso com esta casa, com a mesa, com as lideranças, com os nossos deputados e deputadas, e em nome também de todos os deputados que me acompanharam e deputadas que tenho certeza também irão se manifestar esta tarde aqui nesta casa, acho que nós temos o dever de fazer algumas considerações aos nossos colegas agora à tarde aqui neste plenário. O primeiro deles é que esta manifestação é necessária porque nós fomos a Brasília produto de um largo processo de debate e de discussão desta casa, com mais de 100 audiências públicas, com 2 grandes audiências públicas, uma com o ministro Mink, outra com a ministra Isabela, recentemente aqui no Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, e por uma decisão de mesa, por uma decisão de liderança, nós resolvemos, no âmbito do nosso programa Destinos e Ações para o Estado do Rio Grande do Sul, a ideia de colocar a casa nos grandes debates e nos grandes temas do Estado do Rio Grande do Sul. Decidimos trabalhar 3 questões que nós julgamos importantes: a reforma política, a questão do pré-sal e este tema do Código Florestal. E este foi, deputado Brum, que nos acompanhou, o sentido da ida nossa, deputado Socella, que também estava presente ontem em Brasília, prefeito Fetter. Nós, ontem em Brasília, fomos recebidos, os 9 deputados e deputadas desta casa, fomos recebidos desde que chegamos em Brasília, pelas figuras talvez mais proeminentes da política de representação, dirigentes e referência hoje no Congresso e sobretudo na Câmara Federal. A começar pelo seu presidente, que recebeu a comitiva de deputados aqui desta casa. Na sequência, fomos recebidos pelo líder das minorias, o deputado Abiakel, que nos recebeu. Ambos, o presidente e o deputado Abiakel, fizeram um grande debate, ouviram cada um e cada uma dos deputados, ouviram a presença deste presidente que colocou os motivos pelos quais nós estávamos lá e ouviram as opiniões de cada deputado. Aliás, opiniões divergentes, que para nós não é problema nesta casa ter opiniões divergentes. Nenhum problema. Não há problema ter divergência nesta casa. Ao contrário, nós não vamos eliminar as nossas divergências, porque nós sabemos que é do produto dela que muitas vezes nós vamos construir consensos e ações comuns aqui no Legislativo do Rio Grande do Sul. Aliás, a ida lá foi uma ação comum, em cima de questões importantes. Eu sempre ressaltei lá quando abríamos as conversas, de que o que nos unificava na ida lá era defender a ideia de um código que conseguisse combinar a questão do campo, a questão da produção, a questão da agricultura familiar, com a defesa do meio ambiente e a questão da sustentabilidade. E evidentemente tínhamos divergência sim. Uma, por exemplo, neste tema referente à questão das APPs. Outra referente à questão do desmatamento e como proceder frente a isso. O que não foi nenhum problema, todas as divergências eram expostas pelos nossos deputados nas reuniões que fizemos. Na sequência, fomos recebidos pelo líder do governo, Cândido Vaccarezza. Depois fomos recebidos pelo deputado Aldo Rebelo, que é o relator. E na sequência, deputado Carrion, ambos nos receberam, deputado Brum, juntos para tratar este tema, antes de irem para a reunião da mesa que decidiu na sequência que seria votado este tema. E em terceiro lugar, participou também da última reunião que fizemos o líder do PMDB, deputado Henrique Alves, que também participou do debate e das discussões conosco. Portanto, a nossa ida lá foi uma ida produto de um compromisso desta casa, com mais de 100 debates, com 2 grandes debates importantes que nós fizemos aqui e uma decisão da mesa, uma decisão da
dos líderes desta casa e de uma compreensão dos deputados. Eu mesmo fiz contato com todas as bancadas. As bancadas que não puderam ir justificaram, e algumas bancadas foram com mais de um deputado, como não havia restrição para isso. Mas tenho certeza que deputados, me perdoe pelas citações que vou fazer aqui, porque não vou citar todos os deputados, mas quero citar o deputado Brum, o deputado Tortelli e o deputado Heitor Chu. Ninguém ousa dizer que esses deputados não tiveram um compromisso do início ao fim desse debate com este tema. Perdoe-me os outros deputados que também tinham este compromisso, para citar 3 deputados aqui, para não fazer a lista inteira. Então eu quero fazer a presença da Comissão de Agricultura lá debatendo com esses proeminentes líderes do nosso Congresso Nacional. Portanto, nós entendemos de que debitar a falta de quórum ontem aqui nesta casa, aliás, falta de quórum aqui nesta casa, da forma como acabou de acontecer aqui, é um instrumento regimental. Podemos concordar ou não, podemos ter acordo ou não, mas é um instrumento regimental e é interpretado por esta casa como um instrumento de luta política. Reitero, podemos concordar ou não, mas a democracia, quando bem exercida, a gente a pratica assim. A gente permite, inclusive, que as opiniões divergentes sejam defendidas e sejam expostas, ainda que a gente não concorde com elas. Então, portanto, eu tenho certeza, podemos divergir do episódio, é lamentável que nós não tenhamos aprovado nesta casa o reajuste dos nossos trabalhadores da área da educação. É lamentável, mas esta casa tem um regimento que permite esse procedimento, e nós podemos fazer situação e oposição, as leituras políticas necessárias, continuarmos debatendo, fazer, enfim, todas as deduções de críticas aqui nesta casa. Mas eu queria fazer este registro por obrigação, primeiro, por ser presidente do poder, estar neste momento na presidência do poder; em segundo lugar, porque estava na comissão; em terceiro lugar, porque foi uma decisão de mesa e de líderes, e eu quero desresponsabilizar os 9 deputados que foram comigo, e quero assumir como presidente a responsabilidade desta iniciativa, e desresponsabilizo os deputados e quero assumir como presidente desta casa esta iniciativa. É isto que o poder precisa, isso é uma iniciativa política. Nós não podemos ficar restrito a isto aqui, ainda que tenha importância necessária e fundamental, mas esse espaço é um espaço de debate, e quanto mais nós colarmos esse espaço de debate às relações sociais que deram origem às nossas representações políticas, melhor será, inclusive, as nossas relações com a sociedade. E esta iniciativa de irmos a Brasília, eu reputo, foi uma iniciativa política, produto e resultado de um largo processo de construção política, e talvez fôssemos responsabilizados politicamente se fizéssemos o contrário e nos omitíssemos diante daquele importante momento político que ocorreu ontem no Brasil. Discordando ou não, eu particularmente tenho discordância com pontos que foi aprovado lá, mas o meu papel lá era um papel de presidente de poder, para criar as condições para que os deputados e deputadas desta casa pudessem dialogar, estabelecer uma relação direta com aqueles que têm interferência e influência nos rumos da política brasileira. Então eu queria fazer esse registro do deputado Chicão, que estava conosco, presidente da comissão, porque eu acho que nós deveríamos fazer, era uma prestação de contas necessária aqui nesta casa, porque eu dei muita explicação hoje ao longo do dia, e não me furtei de dar as explicações, e quero reiterar, assumo a responsabilidade política, e acho que os deputados e deputadas que foram lá, e os deputados desta casa que têm compreensão política, vão continuar respaldando esta iniciativa que o Legislativo, enquanto instituição, tomou frente a esses debates, tomará frente à reforma política, tomará frente ao pré-sal e tomará frente a outros temas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então eu quero encerrar por aqui, agradecer a paciência dos nossos deputados, dos nossos pares, mas eu julgava que esta justificativa, esta fala, para os meus pares aqui era importante e era absolutamente necessária e fundamental. Obrigado, deputados e deputadas.